Olá pessoal, mais um vídeo da série Modelagem de Sistema ML. Eu também estou lançando vídeos também sobre a série também de programação com Python também. Porém, a gente está dando continuidade à série assim ao decorrer das disponibilidades, certo? A gente estudando para concurso, e aí envolve família, trabalho, atualização, estudo, enfim, muita informação. A gente tem que andar atualizado também, é isso. Mas o importante é compartilhar conhecimento. Eu vou falar da continuidade porque Modular Software, a gente está dando continuidade a essa série e nós estamos modelando alguns casos, pegando alguns casos reais e modelando também. E complementando com as informações porque Modular Software, certo? Então, dando continuidade em modelagem de sistemas, vamos falar hoje, o que vamos ver hoje, dando continuidade, né? Vamos lá. Peraí, deixa eu passar aqui. Então a gente vai estar vendo aqui aqui é um overview dos assuntos que a gente está vendo. A gente falou sobre diagrama de caso de uso, documentação de caso de uso, a gente vai detalhar, mas vamos falar hoje sobre diagrama de classes, ok? E dando continuidade. Então a gente vai falar todos esses são os assuntos que a gente vai falar e detalhar, e depois também detalhar mais informações por que usar modelagem de sistema, certo? Então vamos para o diagrama de classes. Então, a gente falar um pouco sobre o diagrama de classes. É importante saber que a UML é uma documentação oficial, certo, mundial, que tem como objetivo organizar as informações na área de engenharia de software documentada. Hoje em dia o software, ele não é um programa, o software, ele não é algo palpável, ele é algo físico, ele é algo estático que consome informações em determinada máquina, certo? Neste caso, nos serviços computacionais. Mas para a gente ter essas informações numa linguagem humana, a gente precisa modelar software, modelar sistemas, para que a gente passe um entendimento melhor. Porque tem outras áreas que não precisa aprofundar muito, como modelagem, como área de negócio. Então a gente precisa ter uma comunicação com êxito com os departamentos. Para isso a modelagem é importante, assim também como programadores, gestores de projetos, entre outros, certo? Então o objetivo aqui é defender a tese porque modelar software, não é à toa que a UML está aí. Mas hoje em dia no mercado é importante, porque hoje existe muitos frameworks no mercado. E às vezes só seguir o framework, ali o código-fonte, controle de versão, a gente fica um pouco perdido, porque não é só o código-fonte que fala em si, mas algo documentado, regra de negócios em tudo, que vai definir o que o software é, até também para auditoria, entre outras informações que é necessário devido a hoje em dia LGPD, entre outras informações. Mas hoje o nosso assunto é diagrama de classes. Vamos lá. Trouxe sempre o assunto em si, né? O conceito é importante para a gente abrir um pouco a nossa mente. O diagrama de classes é um dos mais importantes utilizados da OMS. Seu principal enfoque está em permitir a visualização das classes que comporão o sistema com seus respectivos atributos e métodos, bem como em demonstrar como as classes do diagrama se relacionam, complementam e transmitem informações entre si. Esse diagrama apresenta uma visão estática de como as classes estão organizadas, preocupando-se em como definir a estrutura lógica delas. O diagrama de classes serve ainda como apoio para a construção da maioria de outros diagramas OML. Então aqui o diagrama é muito importante utilizado na ML, é um dos mais importantes. Hoje em dia existe software para desenhar o diagrama de classes, ele já gera as classes de acordo com as entidades ou frameworks do projeto. Mas estamos aqui, a gente tem que focar o seguinte, que o diagrama de classes ele ajuda aqui também para a gente definir os atributos e métodos que comporão, neste caso, os sistemas. Por que isso? Porque a gente consegue definir anteriormente, antes de desenvolver e colocar a mão na massa. Às vezes as pessoas falam, não vou desenvolver o diagrama de classes porque as classes se alteram, as entidades se alteram, mas é de acordo com o diagrama de classes que conseguimos fazer análise de pontos de função, conseguimos estimar software, conseguimos saber quais tomada de decisão de acordo ao universo de todas as classes relacionadas, aonde a gente pode
vai começar a agir ali em determinada manutenção. Então, o diagrama de classes é muito importante. Mesmo que seja alterado, a gente tem que ter um controle do software para que a gente atualize esses diagramas. Hoje existem softwares em batch que a gente pode atualizar de acordo com o gerenciamento, mas isso é importante para a gente dar um feedback rápido do negócio, ok? Então, ele, além dos atributos e métodos, ele demonstra, né, ele se relaciona entre si. Isso é importante. O diagrama de classe é tão importante que é o centro do negócio, é onde está a essência de algo da vida real. Um restaurante, por exemplo, ele tem um restaurante, ele tem contas a pagar, contas a receber, tem ali também movimentação de garçons, certo? Tem mesas, então tem tudo isso. Isso é o centro, a gente vai pegar todas essas informações do negócio e jogar para o diagrama de classe. É muito importante a gente saber disso, ok? Então vamos para mais informações aqui na prática sobre o diagrama de classes. Eu vou dar continuidade à modelagem, pessoal. Falando um pouco rápido aqui. Vou dar continuidade à modelagem do sistema de controle bancário, modelando anteriormente. Então, vou dar continuidade aqui na prática, essa modelagem, e a gente vai entender o negócio antes, com o modelo de caso de uso, e agora a gente vai modelar fazer esse modelo aqui na prática, ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu abri aqui o Asta Studio, ok? Você tem outros softwares de modelagem, não estou aqui fazer propaganda, mas existe muitos softwares no mercado, você pode utilizar. Ok? Vários outros softwares aí existentes. Então, primeiramente aqui, eu fiz o diagrama de caso de uso, a gente vai fazer um modelo de classe de sistema de controle bancário. Eu vou pegando aqui, primeiramente, o modelo, e de acordo ao modelo de caso de uso que eu fui, os atores, emitir tratos, abrir contas, eu vou fazer a modelagem de requisitos, ou levantamento de requisitos, e começar a modelar as classes que eu fui identificando, que as classes, na maioria, é mais substantivos, mais... Eu defino assim, que as classes são substantivos dos requisitos. Por exemplo, pessoa. Pessoa é um substantivo que define algo, define uma pessoa, certo? Os substantivos é algo que define algo. Por exemplo, o nome de uma pessoa é um substantivo, então aquilo ali vai ser definido como um objeto em si. É para identificar as coisas. Então a gente tem que verificar isso, que o substantivo identifica as coisas. Então quando a gente vê a análise de requisito, a gente quiser entender quais são as classes, objetos, comece a identificar os substantivos desses requisitos que a gente vai identificar que ali tem um objeto em si em determinado requisito. E eu também identifiquei que as ações são os verbos. O verbo ir, certo? O verbo ser, por exemplo, abrir conta. O verbo abrir informa alguma formação. Então, os verbos das classes são as ações do sistema que a gente vai coletar também. Se não tiver um requisito ali, tiver substantivo e verbo, o verbo sempre vai determinar uma ação do sistema. Já o substantivo, em determinado requisito, vai determinar um objeto do sistema. Certo? Lá para frente, na engenharia de software, eu vou dar esse conceito e a gente vai confirmar que a gente pode extrair essas informações bem rápida na análise de requisitos. Então, vamos lá. Pessoa. Pessoa é um objeto, certo? Pessoa é um objeto que vai identificar... Pessoa... Vamos aqui, eu vou criar outro diagrama aqui. Diagrama de classes. Diagrama... classe. Vou colocar aqui o mesmo nome. Certo? Sistema... Vamos lá. Vamos identificar aqui. Vamos lá. Pessoa. Pessoa é um objeto. Pessoa... que é a pessoa física que vai implementar esse tipo aqui. Porque eu já criei aqui, pessoal. Vamos lá, eu só vou definir aqui as classes, eu já defini. Pessoa já existe.
Então aqui pessoa é objeto pessoa, que eu até queria aqui anteriormente. Esse objeto pessoa define o nome da pessoa, o endereço da pessoa, o CEP da pessoa, o telefone da pessoa, são os atributos. Aqui pessoa é a classe e atributos são nome, endereço, telefone, renda, são os atributos, as características dessa pessoa para a gente identificar, certo? Renda da pessoa, a situação da pessoa. Ok? Então, num sistema de controle bancário, a gente tem que ter uma pessoa, né? Uma pessoa ali que vai abrir a sua conta. Mas existem pessoas também, pessoas físicas, ok? Existe pessoa física e existe pessoa jurídica. Pessoa física, aquele que contém CPF e também a pessoa jurídica. Então, objeto pessoa física, aqui nós vamos ter uma agregação e pessoa jurídica. Então, lembrando que aqui são os atributos. Então, pessoa física vai ter uma herança aqui, certo? Vamos identificar aqui. Então, podemos ver aqui, deu continuidade já, porque neste caso eu ia desenvolver, ia demorar um pouco para desenvolver esse sistema de controle, mas eu quero já passar por cima fazer um overview aqui do que foi desenvolvido, certo? Depois da análise de requisito. Então vamos lá, dando continuidade aqui, se a gente for dar uma olhada aqui, a pessoa, já falei, né? Neste caso aqui vai ter agregação, pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa pode abrir uma conta, pessoa física e pessoa jurídica. Idade da pessoa, né? E o CNPJ da pessoa. Ok? E aqui as ações, que é os métodos, como diz no conceito, uma classe pode ter atributos e métodos. Os métodos vai ser o quê? Registrar a pessoa, validar CPF e consultar CPF. Na pessoa física. Em pessoa jurídica é registrar a pessoa, vai dar também registrar a pessoa, validar CNPJ e consultar CNPJ. Então aqui a gente está vendo uma herança, certo? Que vai aí, com o objetivo de a gente desenvolver o sistema, a gente está desenvolvendo aqui análise de requisitos e a gente vai verificar que construindo a classe aqui a gente vai ter uma agregação. Isso aqui vai ser utilizado muito em herança no momento que a gente for desenvolver o software, a gente reutilizar essas classes. A gente não precisa escrever duas classes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente, de vez, escrever novamente aqui nome de pessoa, endereço pessoa, CEP pessoa, a gente herda desse objeto pessoa todas as características. Isso se chama herança. Então, pessoa jurídica vai herdar todas as características de pessoa, porém, ele vai ser pessoa jurídica. Pessoa física vai dar todas as características de pessoa, só que ele vai ser pessoa física, que é o atributo que vai determinar o CPF para a pessoa física, e o atributo que vai determinar a pessoa jurídica é o CNPJ. Ok? E aqui a classe conta comum. Então aqui a gente pode ver a cardinalidade, que é a relação entre os objetos. Ok? Então aqui ele está de 1 para muitos e 1 para muitos. Então a pessoa tem uma conta comum, certo? E a conta comum pertence somente a uma pessoa, mas pode também pertencer a N pessoas em determinado momento, ok? A gente também tem que definir essa carnalidade. A gente vai abranger mais detalhadamente sobre isso. O objetivo aqui é a gente passar um overview qual o objetivo do diagrama de classe, como ele é importante. Então a gente desenvolveu aqui conta comum. Conta comum vai ter o que? Os atributos, número da conta, abertura da conta. Uma pessoa tem uma conta e tem esses atributos. Ok? Então, tem esses atributos. Conta como o fechamento da conta. Neste caso aqui é o tipo de dados que vai ser long, ident, a situação da conta, a senha da conta e o saldo da conta. Os métodos, as ações que o sistema vai desenvolver, o que a pessoa pode realizar, o que a pessoa pode fazer com essa conta. Então aqui são os métodos chamados as ações também. E aqui os atributos, as características da pessoa. Ele pode abrir a conta, ele pode consultar a conta, ele pode emitir o saldo, ele pode sacar o valor, que a gente viu lá no diagrama de caso de uso, que é importante as ações do autor.
Então ele vai depositar o valor e encerrar a conta. E o que ele pode fazer aqui, uma conta, ele tem o seguinte, tem os movimentos. Os movimentos são as ações que são feitas por trás da conta. Ele pode movimentar, o movimento é um objeto também, certo? Uma classe, que ele tem as características de tipo, movimento, os atributos, certo? Data do movimento, hora do movimento e valor do movimento. Então a gente vai determinar também essa classe. E tem aqui uma conta comum, uma pessoa concorda comigo que pode ter uma conta especial e pode ter uma conta poupança também. Em muitos casos, quando a gente vai abrir uma conta. Então a gente conta com um especial, conta especial, conta poupança. A gente também tem uma herança aqui. A gente vai herdar todos os atributos de conta comum. Porém, o que vai diferenciar a conta especial e da conta poupança é o aniversário, o atributo aniversário conta, que a conta especial não tem, que é uma conta especial para ter o limite da conta. Quando diferencia isso. E as ações é abrir conta e sacar valor. E também as ações é a renda da conta aqui do conta poupança. O que você pode ter mais de ações? Lembrando que conta poupança herda toda a característica de conta comum, porém tem algumas ações a mais. E contas especiais também herda, porém tem algumas ações a mais. Deixa eu mostrar aqui, porque não mostrei. Tá falando? Aqui, ó. Conta especial e conta poupança. Ok? Então, isso é o que eu ia falar sobre o diagrama de classe. É um sistema de controle bancário. Então, temos aqui a pessoa física e pessoa jurídica. Conta comum e os movimentos. Então, é importante ter essa modelagem, porque aqui a gente já tem determinadas ações para o negócio. A gente vai saber, tem um problema na conta, que conta foi, qual a senha, qual a abertura da conta, qual o fechamento, foi em qual método, foi em consultar, foi emitir, foi sacar, onde foi o problema. A gente tem um controle aqui, certo? Do negócio em si. Claro que o negócio é muito maior do que isso, porém a gente tem um controle interno de onde ações a gente tomar decisões, ok? Então, a gente pode detalhar mais sobre isso mais à frente, mas esse foi sobre o diagrama de classe. Então, pessoal, eu estou na correria às vezes, mas o objetivo é fazer um review de tudo que é utilizado no modelagem de sistema para depois a gente detalhar. Porque a gente tem que ter uma visão geral de cada ações, cada diagrama é utilizado e quais as importâncias de cada diagrama na engenharia de software. Isso é importante.